Gratidão. Aqui, qual a diferença entre buscarmos, né? Buscarmos seguidores, o que toda essa raça humana buscou de seguidores, e a diferença entre buscar seguidores e criar líderes, né? Então, a principal diferença, né? Você vê, essa era onde os seres foram buscando seguidores freneticamente, criando estratégias para atrair pessoas de toda forma, convencer as pessoas de alguma coisa, vender coisas supérfluas e tudo mais, né? Estratégias de marketing, gatilhos mentais, gatilhos emocionais, gatilhos. Então, toda essa criação de busca de seguidores, ela está indo de forma contrária às leis superiores, né? Então, aqui a gente tem uma imagem do nosso mestre Jesus, Cristo, né? Cristo Jesus, o que ele nos ensinou há 2000 anos atrás, né? Então as pessoas agora estão começando a entender, estão começando a despertar para o ensinamento desse grande mestre. Não estamos falando aqui de religião, nada disso, porque ele, na verdade, ele foi um grande avatar, né? Que veio para trazer um ensinamento e foi embora, só isso. Então o ensinamento que ele trouxe há 2000 anos atrás não foi para que a gente ficasse buscando seguidores, né? Aplausos, reconhecimento, nada disso. Foi para que a gente reconhecesse a divindade que habita o nosso ser, para que a gente reconhecesse que o poder não está em ter seguidores aplaudindo, mas em ser quem você é. Então, em despertar a realidade interna, o poder interno, como ele fez. Então, o que Jesus fez, né? Em linhas gerais, né? Ele foi ao Pai, né? O que significa ir ao Pai? Ele teve que ir ao Pai, porque ele falou: Pai, o que eu faço nesse mundo, né? Como é que eu vou caminhar no mundo sem meu eu superior, né? Sem uma mente superior, sem a mente de Deus, sem saber o que eu tenho que fazer aqui. Então, ir ao Pai significa que ele reconheceu a divindade que está dentro dele e ele se uniu ao Pai para que ele pudesse realizar a obra, né? Por quê? Porque a obra, o autor da obra não somos nós, né? O autor é o todo através de nós. Então, o Pai, realmente, onde ele foi buscar esse ensinamento, onde ele foi buscar o conhecimento, a sabedoria, por quê? Porque ele não podia, por ele mesmo, ele falou: eu por mim nada posso. Eu não posso fazer na minha visão tridimensional da vida, eu não posso chegar e fazer alguma coisa. Não há como, né? Então, esse ensinamento de a gente reconhecer que o poder não está fora de nós, está dentro de nós, o movimento de a gente ir buscar dentro de nós o poder e não nas coisas, muda completamente a questão de seguidores para líderes. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente reconhece que o poder não está fora, que o poder está dentro, nós estamos buscando manifestar aquilo que já somos. Então, os líderes, se você está buscando formar líderes, né, no nosso caso, criar líderes, é fazer com que outras pessoas reconheçam também o seu poder interno e façam esse trabalho interno. Então, são semelhantes. Nós não estamos buscando aplausos, nós estamos buscando unir todos os semelhantes. Foi o que Jesus buscou. Ele falou: quem são os semelhantes? São aqueles que reconhecem a sua divindade, que reconhecem que eles são o todo e que eles precisam unir a sua essência ao seu mundo físico. Quando isso acontece, aí esse ser que reconheceu a sua divindade vai manifestar no mundo quem ele é. E não mais ele vai buscar ter seguidores ou aplausos. Isso pode acontecer, como aconteceu com Jesus, pessoas que reconheceram, né, Jesus, mas a grande maioria não. Jesus tinha quantas pessoas que caminhavam com ele? 12, né? 12 discípulos e um ainda virou as costas, né? Então, quer dizer, o que isso significa? Significa que não há fora, não há realidade fora, externa. A única realidade que existe é interna. E fora é um reflexo, é uma projeção. Então, o que o mundo fez? O mundo inverteu isso e as pessoas começaram a buscar seguidores.
Então, criou-se toda essa parafernália tecnológica, todos esses programas, esses sistemas, Instagram, isso, aquilo, aquele outro, onde as pessoas começaram a fazer movimentos para buscar ter cada vez mais seguidores, e agora eu vou comprar seguidores. A que ponto chegou essa humanidade, né? Então, quem são essas pessoas? Se todos vieram da mesma fonte, todos são deuses. Como disse Jesus, vós sois deuses. Então, como é que eu posso pegar e querer que aquele me siga e eu digo para ele, quero que você aplauda, quero que você faça isso? Não. Isso acontece por livre e espontânea vontade daquele ser, porque ele está reconhecendo também a sua divindade. Ele está reconhecendo, ele está aprendendo, ele está trocando. Um está ensinando, outro está aprendendo, outro está, ao contrário, aquele que está ensinando também está aprendendo, e vice-versa. Isso acontece o tempo todo. Então, os líderes de amanhã, entre aspas, né, que são os líderes que precisam despertar hoje para essa realidade, eles estão construindo o que a gente chama da Nova Terra. Então, o que é a Nova Terra? A Nova Terra são seres que despertaram para essa verdade interna, ensinada. Por que colocamos Jesus aqui? Porque ele foi o grande mestre que passou pelo planeta Terra. Não tem ninguém nesse planeta que não conheça, né, Jesus, que não tenha algum tipo de referência de Jesus. Não importa religiões, né? Não estamos aqui para falar de religiões, estamos aqui falando de espiritualidade, que é o quê? O reconhecimento de quem somos. Então, se nós reconhecemos que o poder, não existe poder fora, o poder está dentro, os semelhantes, aqueles que também reconhecem, começam a trabalhar em conjunto para a construção dessa nova era, que a gente chama aí de era metafísica, né? Como Jesus ensinou. Então, o ensinamento de Jesus foi mal interpretado. Então, lá atrás, como é que as pessoas entenderam? Da maneira como elas podiam, com o nível de consciência que elas tinham, com o nível de informação e conhecimento que elas tinham. Só que isso precisa ser desmistificado, isso precisa ser exposto, isso precisa ser falado, isso precisa ser vivido. Nós temos que assumir o comando das nossas vidas. Então, o Cristo que está dentro de nós precisa ressuscitar, precisa acordar, despertar desse sono, né? Desse sonho de que lá fora as coisas são a realidade. Por quê? Porque a matéria é uma projeção, ela é uma energia condensada, né? Então, a energia cria a matéria, e não o contrário. A matéria não cria matéria, a energia cria matéria. Então, se é o espírito que cria a matéria, como é que o espírito pode ser, não pode ser reconhecido? E como é que eu vou buscar seguidores, né? Se são todos partículas de Deus, né? Vamos chamar assim. Então, quando nós reconhecemos a nossa divindade, o outro não é mais o outro, né? Ele não está fora, ele está dentro, ele faz parte do todo. Então, cada ser que desperta para essa realidade interna, ele é uma peça desse jogo, que vai encaixar com o outro. Então, na medida em que alguém busca os seguidores, o que acontece? Esses seguidores estão fazendo o quê? Se eles não estão despertando, eles estão consumindo produtos daquela pessoa. Então, eles estão colocando a energia, dando a energia deles para o consumo e lucro daquela empresa, por exemplo. Então, aquela empresa está lucrando porque aquele ser está lá, mantendo essa empresa em funcionamento. Então, gente, líderes são aqueles seres que reconheceram a sua divindade e que negócios que eles vão criar. Eles vão simplesmente se doar a construir um mundo onde todos estão conectados e todos vão colaborar para o todo, para o planeta. Então a gente não vai colaborar para uma indústria, eu vou criar uma indústria e essa indústria eu quero que ela lucre tanto, e eu vou destruindo as coisas e vou fazendo essas estratégias para aumentar o meu lucro. Não existe isso numa nova Terra. Por quê? Porque eu estou destruindo o planeta em prol de quem?
eu estou destruindo a mim mesmo. Então a nova era, a nova terra, ela tem que ser regenerada, e essa regeneração passa pela nossa regeneração. Então nós temos que reconhecer isso, nós temos que aceitar isso e fazer o nosso processo interno de regeneração para que a gente reconheça esse Cristo que está lá dentro e possa despertar esse Cristo para criar realmente, co-criar junto com a nossa, com o nosso eu superior, com o todo, aquilo que foi designado para cada um de nós. Então, liderar não significa buscar freneticamente que o outro fique ali apoiando, né? Então, aí um exemplo também de um grande líder, Yogananda, né, na sua autobiografia, Yogananda fala, ele comenta, né, que ele teve que criar uma instituição, como a grande maioria dos seres que despertam, os líderes desse planeta criaram instituições sem fins lucrativos, e essa instituição que ele teve que criar, ela começou a atrair muitas pessoas, milhões de pessoas. E ele falou para o mestre dele, né, o mestre que acompanhou o processo dele de despertar, e ele falou, bom, se essa instituição começar a atrair curiosos, eu prefiro que ela seja, deixe de existir. Por quê? Porque o propósito, a proposta, é que essas pessoas que estão vindo despertem para a sua vida, para a sua realidade interna, para o seu próprio poder. Porque essa é a mensagem que Yogananda estava transmitindo. Então, Yogananda estava transmitindo a mensagem de que vós sois Deus, a mesma mensagem de Jesus. A mesma, só que ele transmitia de uma outra forma, tinha uma outra maneira. Ele estava, uma outra origem dele, né, inclusive, mas a mensagem era única, a mensagem é a mesma, igualzinha, né, a mesma coisa. E aí, ele falou, porque a finalidade se perde, e aí as pessoas fazem o quê? Elas vão ficar penduradas ali. E o que isso representa? Então é isso que nós temos que refletir, porque as pessoas vão ficar penduradas. Elas estão penduradas no Yogananda. Estão idolatrando Yogananda, abençoando Yogananda, amando Yogananda. E aí? Então nós temos que refletir, né, o que significa seguidores e o que significa líderes. A mesma coisa Osho. Osho também, um grande mestre que veio, né, trazer a sua mensagem, sua origem de Sírios, né, então um ser extremamente evoluído, que as pessoas também começaram a ficar amando Osho, né, e pessoas que permaneceram ali 10 anos acompanhando o trabalho de Osho e não despertavam, e não acordavam. Então ele tinha que romper isso em algum momento, porque não tem como, né? Então como é que aquele ser vai manter aquelas pessoas ali? Então o objetivo dos seguidores nesse planeta é totalmente contrário às leis superiores. Por quê? Porque as pessoas estão usando a energia das outras para venderem, por exemplo, produtos. Então, isso é uma coisa totalmente contrária à lei superior que está vigorando na nova Terra. A energia que está na nova Terra não tem nada a ver mais com essa velha energia. Então, essas instituições que visam lucro, que visam destruir o planeta, não tem como se manter. Por quê? Porque a lei superior não visa lucro, a lei superior visa a evolução dos seres, para retirá-los dessas caixas, retirá-los das crenças negativas que foram enraizadas por pessoas manterem aquilo ali, aceitarem, né? Então eu aceito e continuo comprando um produto que destrói o meio ambiente. Então isso é uma crença limitante. Ela precisa ser revista, porque dentro de uma lei superior ela não faz sentido nenhum. E ela não pode existir. Então liderança e buscar seguidores buscar seguidores é uma era antiga, ou seja, uma era antiga no sentido de ultrapassada, né? Porque como um ser que desperta, vai buscar reconhecimento no mundo? Como é que ele vai buscar ser premiado?
ser o melhor. Então significa que ele está desmerecendo os outros. Mas se os outros também são deuses, como Jesus diz, como você vai concorrer com alguém? Não faz sentido, né? Então todo esse movimento que está acontecendo do despertar está levando as pessoas a serem, manifestarem quem elas são. Então aí no momento que um manifesta quem ele é, começa a fazer o seu trabalho, ele se une a outro que também está fazendo isso. Por quê? Porque as peças se encaixam. Ao passo que você tem uma pessoa que está hoje lá, qual a estratégia que ela vai fazer para ter mais 500 mil seguidores? Quem são? São peças que não se encaixam. Por quê? Porque são seres que não estão despertando para a sua verdade, para a sua realidade, para a realidade da vida, da existência. Então, essas peças vão ficar todas desconectadas da sua essência e não vão se encaixar em nada. Mas esse ser vai continuar lucrando, ganhando alguma coisa do outro. Só que não existe como você vai tirar do outro. Não existe. Então, todo esse movimento precisa ser revisto totalmente. E ele está sendo revisto pelas leis superiores que estão vigorando, né? Que existem, sempre existiram, mas que agora estão totalmente claras, né? A gente só não vê se não, realmente não quiser. E isso se chama a fase de revelação, né? Então a revelação é o que? A gente se deparar com a verdade, não digamos a verdade, né? A verdade absoluta, mas a verdade de que as crenças são criadas pelo sistema. Então as pessoas acreditam não porque Deus mandou acreditar, porque ela está acreditando. Então a retirada do véu, como a gente chama, e retirando essas máscaras desse véu, significa a gente se deparar com aquilo que é verdadeiro. Então a liderança, como é que um líder vai liderar uma equipe se ele não conhece, se ele não tem autoconhecimento, se ele não sabe o que está acontecendo com ele mesmo? Ele vai liderar a equipe conforme as suas crenças, conforme os seus dogmas. Então ele pode colocar milhares de pessoas e falar assim, olha, agora vocês vão trabalhar para mim. Mas como é que você vai colocar? Você vai colocar Deus para trabalhar para você? Né? Todos são deuses, aí você vai colocar eles todos para trabalhar para você e falar, não, agora eu pago qualquer coisa para vocês aí, e vocês se viram e pronto. Não existe, gente. Né? Então isso tem que ser reconhecido por cada um de nós. Né? Não é algo que a gente encontra lendo, mas nos livros estão. Se você ler as biografias, né, de todos os mestres que passaram por aqui, todos vão levar para o mesmo ensinamento, de formas diferentes. Cada um tentou trazer a mesma mensagem. Só que para a gente conseguir realmente entender a mensagem, nós temos que passar por um processo interno. Ou seja, nós temos que viver isso para entender isso. Então, o mundo dos negócios, o mundo externo, ele muda completamente. Por quê? Porque mudou-se a percepção interna. A percepção interna é fundamental para a mudança do mundo. Então, como se chamava, essa segunda vinda de Cristo, né? O que vai acontecer, ele vai vir. Ele já veio, gente, ele veio, em carne e osso, ele encarnou. Jesus era um personagem como cada um de nós, um ser humano, que encarnou e fez o seu próprio processo evolutivo, foi ao Pai, né? Passou por todo aquele processo, mostrou para o mundo, para o planeta, que não existe nada fora, né, que o ser tem o poder, o seu poder está dentro de você, ninguém, nada fora tem poder, e que esse poder tem que ser despertado. Então, que o objetivo maior de cada ser que chegou aqui no planeta, o objetivo é despertar para essa realidade e então passar a atuar no mundo. Então, a mudança de comportamento, de valores, como vai trabalhar, o que vai fazer, muda completamente.
Por quê? Porque o outro não é mais uma coisa qualquer. Então as relações humanas se tornam humanas. Por que a gente falava de ser humano? E a pessoa nunca entendeu o que é ser humano. Porque ela não estava desperta em termos do seu próprio poder interno. Então ela estava acreditando que Jesus, que algo externo, viria para mostrar para ela alguma coisa. Então o reconhecimento da vida passa pelo reconhecimento de quem somos, que nós somos a vida, né? Então a energia que nos mantém aqui vivos é o eu superior que nos guia. Não é uma coisa que está lá fora, está dentro. E despertar para essa realidade muda a nossa maneira de viver. E aí você vai fazer o quê? O que uma pessoa vai fazer? Ela vai apoiar outras pessoas para que façam isso e se tornem líderes. O que é o líder? O líder é aquele que reconhece que ele tem a capacidade. Por quê? Porque ele passou por uma experiência. Ele não foi lá, fez um curso, falou, olha, agora eu tenho todos esses certificados aqui pendurados na parede e eu sou um líder. Mas ele no dia a dia ele não consegue lidar com as pessoas. No dia a dia ele nem sabe qual é a necessidade do outro. Ele não entende. Por quê? Porque ele não está desperto. Então o movimento ascensional é um movimento evolutivo. Então ele é uma espiral. Ele não é linear. Ninguém vai ficar caminhando, eu vou até em 2000 e não sei quanto a gente vai, daqui a 30 anos muda, daqui a 20 anos muda. Não existe isso. É um processo diário, ascensional, é um movimento em espiral que vai elevando todo mundo. Então o planeta está se elevando e todos os habitantes precisam seguir esse movimento. Eles precisam se elevar, precisam se ajustar, precisam crescer. E isso vale não só para o ser humano, mas para todos os reinos do planeta. Então, liderança não é buscar seguidores, né? Então, obviamente que seguidores, essa palavra seguidores, foi criada aqui no planeta pelos seres humanos, né? Então, seguidor, como você vai chamar seguidor? Alguém que é Deus. Né? Então, essa nomenclatura hoje existe também, mas entendendo que são semelhantes. Então, são pessoas que são semelhantes. Estão buscando aquela mesma informação, estão se conectando. Estão buscando evolução, estão se conectando. Estão buscando autoconhecimento, estão se conectando. Estão buscando co-criar seus projetos, estão se conectando. Então, os temas e as conexões acontecem por semelhança e não porque aquele ser está buscando alguma coisa. Então, aí a quantidade e qualidade é fundamental, porque a quantidade não diz nada. O que diz é a qualidade vibracional. Então, você pode ter como um exemplo, né, dos monges. Então, você vai conhecer o ambiente de monges, é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque você entra lá e você tem uma energia completamente diferente. Por quê? Porque eles estão integrados. Integrados com quem? Com a sua divindade. O trabalho deles é se unir ao todo, se unir à fonte. Então eles dão a vida para se unir à fonte. Todos nós temos que fazer isso. Só que o monge ele veio com essa finalidade, com esse objetivo. Lá veio um plano para ele e falou, esse é o teu plano. Então ele se prontificou a fazer isso por amor. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele está ajudando milhões de pessoas. Então se você tiver 1000 monges que meditam, que fazem esse trabalho, eles estão em determinado lugar fazendo esse trabalho, a energia daquele lugar, ela simplesmente modifica um planeta inteiro, inteirinho. Só que ninguém está vendo. Eles estão fazendo um trabalho que ninguém nem sabe que existe. Mas essa foi a incumbência que eles receberam. Por quê? Porque o campo vibratório
A energia desse ser é capaz de modificar todo o entorno, né? Porque ele está se conectando aqui. A Deus, o todo, a fonte. Então ele está unindo o seu ser, ele não tem ego, né? Ele não está lá falando, não, hoje eu não vou levantar, hoje eu vou não sei para onde, ele não tem nada disso. Ele está fazendo o trabalho de se unir à sua essência. Quando ele faz isso, o campo vibratório dele é capaz de modificar pessoas que estão em guerra no outro planeta, em outro planeta, inclusive, né? Mas ele pode influenciar áreas geográficas gigantescas. Então, países que estão em luta só estão sendo equilibrados porque existem esses seres fazendo esse trabalho. Então, você imagina se no planeta existissem só guerras. O planeta teria se autodestruído, teria se dissolvido, não existiria mais, porque só existe gente fazendo guerra. Então, qual que é o trabalho dessas lideranças ali? No caso, são lideranças espirituais. É se unir ao todo para equilibrar esses desequilíbrios do planeta, energéticos provocados por quê? Por seres que estão inconscientes. Um ser que faz guerra está inconsciente, porque ele está guerreando com quem? Com Deus. E o outro continua brigando também. Então, tudo isso tem que ser equalizado para que o planeta possa evoluir. Por quê? Porque o planeta, para evoluir, precisa de seres que evoluam. Porque nós somos o reflexo. O que nós fazemos impacta diretamente o planeta. Todos que estão ao redor e a vida planetária. Então, lideranças são seres que realmente estão buscando evolução e transformação. Porque não há um caminho, nenhum caminho evolutivo onde o ser esteja na zona de conforto. E dizendo, não, eu quero me manter aqui com os meus certificados, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né, todas aquelas máscaras, mas ele não sabe de fato quem ele é. Então, o despertar da consciência não é uma brincadeira de ter seguidores, e espiritualidade não é comércio, né? O que é o reconhecimento de quem somos. E aí, obviamente, que nós podemos fazer muitas coisas no mundo, evidentemente, mas passa pelo crivo, né, daquilo que o eu superior comanda o ser para fazer, e não, muitas vezes, aquilo que o ego quer fazer. Então, o que a gente precisa fazer é o que precisa ser feito, e muitas vezes não é o que a gente está fazendo. Okay? Então, vamos liderar, né? Vamos deixar de buscar estratégias para ter seguidores, porque, na verdade, tudo isso faz parte de um processo mental, gente. E Jesus ensinou o quê? Jesus ensinou a atuarmos através do coração. A energia crística é a energia que reconhece que o coração sabe por onde seguir. E que a mente, novamente, a mente mente. A mente quer sempre alguma coisa diferente. Gratidão.